Nesse vídeo vamos falar dos capítulos 52 a 56 de Isaías. Veja os últimos versículos do 52, que pela lógica eles devem estar bem ligados com o 53, porque não tinha essa separação de capítulos no original. E o versículo 13 então, eis que o meu servo, lembra que esse servo pode ser Israel, Ciro, Jesus, mas aqui você vai perceber claramente que é Jesus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Isso está falando de Jesus quando ele voltar na segunda vez só. Mas agora ele vai começar a falar sobre a primeira. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens, era de um traste, né? Tão torturado, tão esmagado. Versículo 15, assim ele espantará muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão aquilo que não lhes havia anunciado, entenderão aquilo que não tinham ouvido. E aí, o capítulo 53, fala que ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, levou sobre si as nossas enfermidades, nós o desprezávamos, todas as coisas. Esse capítulo 53 é a exposição da obra de Jesus mais clara que qualquer outra passagem na Bíblia. Nem no Novo Testamento explica melhor a obra redentora expiatória de Jesus por nós. É a passagem mais linda. Tem tido avivamentos na Argentina só de ler esse capítulo 53 de Isaías. Coisa tremenda. E essa passagem de Isaías 53 foi exatamente o que o eunuco que estava retornando de Jerusalém estava lendo lá no deserto, e Filipe, o evangelista, saiu de Samaria e encontrou com o eunuco lendo isso e perguntou, você está entendendo o que está lendo? Ele falou, como? Sobe aqui. Aí Filipe anunciou Jesus para ele usando essa passagem. É tão explícita essa passagem, é tão explícita até nos detalhes da crucificação de Jesus, da vida de Jesus, de tudo que Jesus fez na primeira vez, que é incrível. É triste que os judeus não conseguem enxergar isso. Eles leem isso aqui e não entendem que refere a Jesus. Sabe por quê? Porque tem um véu. Dizem em Romanos 11 que tem um véu sobre os olhos deles. E quando esse véu for tirado, vai ser uma maravilha. Mas que tristeza que eles leem e não entendem. Deus precisa tirar o véu dos seus olhos. Precisamos orar para isso. Aqui diz o seguinte, resumindo, que Jesus sofreu injustamente. Ele não mereceu o sofrimento que ele teve. Ele era inocente, mas ele foi morto, torturado, crucificado injustamente pela vontade de Deus. Deus quis que ele fizesse isso. Não é os judeus que são ruins, não é os romanos que eram ruins. Eles eram ruins mesmo, tal, mas era a vontade de Deus, porque ele veio pagar nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E no fim do capítulo não fala assim, ele ressuscitou, não fala isso. Mas é bem claro que ele ressuscitou, porque ele diz no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ainda fala aqui também, por exemplo, que eles deram a sepultura com o rico, que era José de Arimateia. É assim, é muito explícito toda a crucificação, toda a trajetória de Jesus, toda a obra, a paixão de Cristo, está descrito aqui no Isaías, capítulo 53, e a ressurreição também, porque está dizendo que Jesus morreu injustamente, que ele sofreu pela vontade de Deus, que ele sofreu por nossos pecados, não pelos próprios dele, mas por nossos pecados e por nossas doenças, e que ele vai ver milhões de salvos. E isso para ele vai valer, sofrimento foi pouco em relação à grande herança. A herança dele é ter justificado a muitos e levado o pecado de muitos e interceder pelos transgressores. Leia esse capítulo, chore sobre esse capítulo, entenda esse capítulo. E isso, como eu disse, o fim do capítulo 52 vai junto com o capítulo 53. Maravilhoso. No capítulo 54, duas vezes aparece nossa palavra recede. No versículo 8, fala assim, no ímpeto de indignação escondi de ti por um momento meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. Isso é recede. Diz o Senhor o teu Redentor. E no versículo 10, pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade, recede, não se apartará de ti, nem será removido o pacto da minha paz, diz o Senhor que se compadece de ti. No versículo 11 e 12, diz, aflita, arrojada como a tormenta, desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com timônio, e lançarei os teus alicerces com safiras,
Farei os teus baluartes com rubis, as tuas portas de carbuncos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Lá no Apocalipse, lê sobre a Nova Jerusalém, está exatamente isso aqui, ó, que a Nova Jerusalém, os muros e os alicerces dos muros, é tudo de pedras preciosas. Maravilhoso essas coisas. Interessante que você nota que às vezes Deus chama Israel de filho e às vezes ele chama de esposa. Às vezes é meu filho que é rebelde, me largou e ingrato, e às vezes é minha esposa que me largou para outros amantes, mas eu quero recebê-la de volta e quero redimir ela. Mas todos os casos, como filho ou como esposa, ele está baseado numa aliança que é da parte dele, né? Quem é pai nunca vai deixar de ter o filho, nunca vai deixar de considerar o filho como filho, e quem é marido, que ama com o amor de Deus, nunca vai deixar de chamar a esposa, mesmo que ela largou ele, mesmo que ela traiu ele, ele fala que o amor dele é eterno e que teve ira por um momento, mas vai usar recede e aliança. Então, todas as duas coisas estão chamando de aliança. No capítulo 56, versículo 4 e 5, tem uma promessa para os solteiros, para aqueles que nunca casam, para aqueles que se chama de eunucos, que não têm filhos, mas que Deus vai dar para eles uma herança e um nome e uma memória melhor do que filhos. Uma promessa muito grande para aqueles que não têm filhos, que são solteiros pela causa do Senhor. E no versículo 6 e 7 desse capítulo, ele diz, famosa passagem, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sobre a questão da pergunta que nós fizemos, em que sentido o pecado não prejudicou, mas ampliou a glória de Deus, veja bem, se o homem não pecasse, Deus teria a sua glória de ser santo e justo e puro e sem defeito e cheio de amor, tudo isso teria, sem o pecado, nós teríamos a revelação disso. Mas quando veio o pecado, que é uma coisa terrível, uma coisa que Deus não queria, mas sabia que ia acontecer, o pecado não atrapalhou a glória de Deus, não diminuiu a glória de Deus, aumentou a glória de Deus. Deus nunca perde. Lembra disso? Deus nunca perde. O pecado fez manifestar a misericórdia, o recede de Deus. Porque ele veio e mandou seu filho para morrer em nosso lugar. Se não fosse o pecado, nós nunca saberíamos tal amor. Então foi o pecado que fez Deus revelar o seu amor de uma forma que ele jamais poderia ter revelado de outra forma. Um hino maravilhoso, sublime amor, o amor de Deus. Procure isso, ouça isso, sublime amor, o amor de Deus. Foi escrito por um preso, ficou muitos anos numa cadeia, escreveu nas paredes a letra, né? E alguém depois pôs música, sublime amor, o amor de Deus. É uma coisa tremenda, o amor de Deus revelado por causa do pecado. Se não fosse o pecado, Deus teria esse amor, ele sempre teve esse amor, mas não ia revelar. Mas o amor de Deus foi revelado em Jesus, morrendo sem precisão, sem merecer, em nosso lugar. Eu acho que eu não respondi adequadamente a outra pergunta no último vídeo, mas vamos aproveitar e responder hoje. Deus não ama Israel mais do que as outras nações, porque ele diz que pouco é ser meu servo para reunir Israel, eu vou te dar para luz para os povos. Quando Deus falou com Abraão no início, ele falou assim, em ti serão abençoadas todas as nações. Deus ama o mundo inteiro, como diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus não ama Israel mais do que o mundo, não. Ele está usando o seu relacionamento com Israel para atrair o mundo todo a ele. Você vê isso em todo o livro de Isaías, que Israel é especial, mas especial para quê? Para revelar esse amor de Deus pelo mundo todo. A glória do Senhor vai cobrir toda a terra, Deus vai alcançar todas as nações e todos serão incluídos nesse grandioso amor de Deus. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: o que pode ser o motivo de Deus não responder nossas orações?